irmãos. Eu convido a vocês todos para ficarem de pé, para nós colocarmos na posição para adorarmos o Senhor. E que a paz do Senhor, que excede todo o nosso conhecimento, esteja em nosso coração hoje e sempre. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37. Aleluias, glória a Deus. Oh Deus de maravilhas, aleluia. Ezequiel no capítulo 37, no versículo, vamos começar no 3, do 3 ao 5. Aleluias, glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então diz a palavra do Senhor: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre os ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Só até aqui, amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja do Senhor a dar as mãos um no outro, porque nós temos problemas, mas o problema é universal, o problema é da igreja. Porque se um irmão tem problema, o problema passa a ser de todos, porque nós formamos um só corpo, o corpo de Cristo, que será ministrado hoje na Santa Ceia. É o corpo do Senhor, a igreja viva. E a igreja do Senhor, assim como o Senhor diz ao profeta Ezequiel, ele diz para o Senhor: tu sabes, aquele que está morto, Jeová sabe se vives. Mas Jeová diz ao profeta: profetiza, profetiza sobre o que está morto, porque eu darei vida, porque eu colocarei vida e vivereis. Eu colocarei o Espírito e vivereis. Aleluia. Se o teu irmão está fraco, você será a força do teu irmão nessa noite. Profetiza sobre o teu irmão da direita, profetiza sobre o teu irmão da esquerda, porque a igreja do Senhor, ela tem que ser viva. A igreja do Senhor, ela não pode estar morta. O Espírito que opera em nós, ele está vivo, e através de você ele vai vivificar ao outro, ao que está do seu lado. Aleluia. Profetiza nessa noite. Grande Deus, poderoso Pai, Senhor, o Senhor veio para dar vida a nós, Pai. O Senhor não aceita nenhum de nós doente, o Senhor não aceita nenhum de nós paralítico espiritual, Pai. Portanto, Deus, nós, Pai, usamos o que temos, que é a voz que o Senhor nos deu, a voz de profeta, Pai, para dizer que o nosso irmão, ele tem que ser fortalecido, porque o nosso irmão que se encontra fraco, Pai, mas nós fazemos parte de um só corpo. Aquele que está forte, profetiza sobre o que está fraco, Pai, porque nós queremos uma igreja vivificada, nós queremos uma igreja com a presença do Senhor. Pai Santo, eu sei que o Senhor tem para nós, o Senhor quer que usemos a nossa voz para profetizar vida, e sobre a igreja, templo da redenção, vida, vida, vida em abundância que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos ao Senhor nesse dia, Pai, pelo fôlego de vida, sim, Pai, pelo fôlego de vida natural, o fôlego de vida física, mas nós queremos mais, Pai, nós queremos, Pai, o teu Espírito agindo, não só nos pastores, não só nos missionários, mas em todos que faz parte da tua igreja, que faz parte da igreja viva do Senhor. Em nome de Jesus. Igreja do Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu quero fazer algo antes de estarmos adorando, louvando o nome do Senhor. Eu quero fazer algo juntamente com você. Eu quero que você feche os seus olhos agora, coloque a mão à altura do teu peito, do teu coração.
Eu quero que você agora leve o teu coração, leve a sua mente lá naqueles irmãos, os nossos irmãos, aquele povo que foi criado pelas mãos do mesmo Deus que meu e seu, que está morrendo lá na Síria. Queridos, muitas crianças, muitas pessoas estão morrendo naquele lugar. Eles não estão pedindo comida, eles não estão pedindo casa nem carro, eles estão pedindo vida. Eles estão dizendo: eu quero viver. Eles estão dizendo: deixa minha família viver, deixa meus filhos viver, deixa meus filhos viver, deixa minha casa viver. Querido, você tem uma casa, o seu filho está vivo, está com saúde. Ei, querido, você tem um carro, você tem uma casa. Meu Deus, mas aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo não está tendo nada, nada. Não tem comida, não tem água, não tem remédio, não tem nada. Mas hoje eu quero convidar essa igreja para ser a boca de Deus aqui na terra, para clamar por misericórdia. Nós não estamos aqui para apontar erro de ninguém, nós não estamos aqui para buscar acusadores, nós não estamos aqui para dizer quem está errado ou quem não está, mas nós estamos aqui para clamar. Eu quero que você comece a clamar, igreja. Aonde que está a igreja que ama? Aonde que está a igreja que adora um Deus vivo? Aonde que está uma igreja que clama pelo um Deus que é poderoso? Aonde que está a igreja que ama vidas, que ama almas, que ama, queridos? Ei, amados, vai orando, porque Jesus está neste lugar. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para o teu coração. Vai orando. O Senhor já confirmou para homens de visão aqui nessa igreja que o tempo da redenção não ficará somente em Betim, que o tempo da redenção não ficará somente em Minas Gerais, que o tempo da redenção não ficará somente no Brasil, mas que o tempo da redenção alcançará lugares, países. O tempo da redenção alcançará outras línguas, e o Senhor dará revelação. É, querido, é você mesmo. É com você que Deus fala nesta noite. Começa a clamar. Jesus, toma, meu Pai, aquelas crianças, Senhor. Toma os pastores que estão ali naquele lugar, meu Pai, refugiados, Senhor, em alguma caverna, refugiados, Senhor, sem poder, ó Deus, levar o teu evangelho, sem poder, ó Deus, ministrar a tua palavra naquele lugar, Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Deus, por aquele país. Nós oramos ao Senhor por aquelas famílias. Oh, Pai, sim, querido, nós oramos ao Senhor por Israel. Deus, toma Israel em Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, toma aquela cidade, toma aquele povo, aquele país. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia. A Tua palavra nos ensina para orarmos, intercedermos por Israel, Senhor, em nome de Jesus. E quantos dias, meses, talvez nós passamos, Senhor, sem ouvir essa ordenança do Senhor, sem ouvir a Tua voz. Talvez, ó Pai, tantos dardos, tantos males que tenham acontecido, meu Pai, é porque a Tua igreja não está clamando, é porque a Tua igreja não está amando, é porque a Tua igreja não está se preocupando com vidas. A Tua igreja não está, ó Pai, ó Deus, olhando, Jesus querido, meu Deus, por essas pessoas. Nós oramos, meu Pai, declaramos a vitória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Graças nós te damos, ó Pai. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Então você tem força nesta noite para adorar, para glorificar, para exaltar.
Mas o Senhor diz assim: vinde como está. Sabe por quê? Porque você vindo até Ele, você voltará leve, você voltará sentindo, volando nas asas do Espírito, você voltará sorrindo. E as pessoas começam a dizer assim: quem é esse homem? Quem é essa mulher? A Jesus começa a dizer: ah, você vai entender. Oh, aleluia! Aleluia! Ele é o nosso Deus.
Ele não quer só te encher. Ele quer fazer a tua vida transbordar. Nessa noite, Ele não quer simplesmente ir ao teu joelho. Ele não quer simplesmente ir aos teus ombros. Mas Ele quer fazer, Ele quer derramar óleo sobre a tua cabeça. Porque é assim que a palavra diz, que o Senhor derrama óleo sobre a nossa cabeça. E a alegria do Senhor transbordará de dentro de nós. Porque seremos cheios do Senhor. Seremos cheios da graça do Senhor. Seremos cheios da presença dEle. Quantos estão aqui que querem mais de Deus nessa noite? Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia.
se reúne, ela tem que se olhar para o teu próximo e dizer assim: ei, missionária Valdiceia, eu falo muito, você fala pouco, mas eu te amo mesmo assim. Pastor Zaqueu, eu falo alto, você fala baixo, mas eu te amo mesmo assim. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos na casa de Jesus, adorando o mesmo Deus, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso. É, querido, se você vem para a casa do Senhor cheio de mimimi, cheio de tititi, bebe água, vai no banheiro e não se concentra para adorar o Senhor, o que você está fazendo aqui nesta noite? Eu estou aqui para adorar o Senhor com microfone ou sem microfone, pulando ou dançando ou correndo dentro dessa igreja. Eu estou aqui para louvar o Senhor. E nada tira o meu foco, nada tira o que está dentro de mim. Eu adoro o Senhor aqui, eu adoro o Senhor na minha casa, eu adoro o Senhor aonde que eu for convidada. Ei, querido, você não é obrigado a me agradar, mas eu também não sou obrigada a te agradar, porque eu estou aqui para adorar um Deus que é soberano, e Ele me diz que eu tenho liberdade diante dEle. Então eu vou adorar, você querendo ou não, eu vou adorar. Quem está comigo? 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 Então vamos adorar. Vamos adorar, porque esse meu Deus, esse Deus soberano, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Adore, adore. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Oh, aleluia.
Ele está tocando agora, Pai. Aleluia. O seu perfume, o seu Espírito fluir. Vestido em glória, está passando por aqui. Sim.
Jean, mas olha também para Isabel. Eu disse, eu também conheço Isabel, Jesus. Sei a história das duas. Ei, filha, o que eu quero te dizer é que quando Maria chega na casa de Isabel, que os meninos se encontram, são reino de um lado, são reino de um outro. É a igreja de um lado, é a igreja de um outro. É o povo que está de um lado, é o povo que está do outro lado. Glória a Deus. Ei, filha, mas a Bíblia diz assim, querida, que quando Maria chega diante de Isabel, querido, a igreja se reúne, os filhos se ajudam. Os filhos de quem? Pastor, os filhos de Deus, os filhos do rei. Jesus de Nazaré então se encontra com João Batista desde o ventre, e os meninos saltam. E a Bíblia diz assim, sabe por que eles saltam? Porque naquele momento Isabel foi cheia. Diga comigo, cheia, 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 cheia. Seja cheio, cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer te encher nesta noite, querido. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer transformar a tua vida. Ele é santo, santo, Ele é santo. Oh, declare que Ele é santo. Declare, declare. Oh, Senhor, declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Santo. Não importa onde você está, não importa de onde você veio, não importa se eu estou no altar e você está aí, hein, querido? O Senhor manda te dizer que a mesma glória que está aqui nesse altar, essa igreja está tomada, essa igreja está tomada, essa igreja está repleta. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Aplauda bem forte, bem forte, bem forte. Reunião com toda a diretoria. O pastor Sérgio está pedindo, quinta-feira, 19h30. Os irmãos que não puder, comunica a ele. Reunião com a diretoria, quinta-feira, 19h30. Quarta-feira, o nosso irmão Valdinei vai estar trazendo uma palavra. E na outra quarta-feira, dia 14, começa a campanha Jesus é a Resposta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira não vai haver a escola de líder e nem vai haver o discipulado, porque é a nossa saída do encontro. Os irmãos que vão para o encontro, os jalequim puder chegar, não estiver trabalhando, eu quero os jalequim às 7 às 19 horas aqui, porque às 19h30 nós temos o nosso último pré-encontro. Os jalequim chegaram, os irmãos que vai viver o encontro, por favor, às 20 horas aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vão ser mais ou menos, nós já estamos calculando 30 pessoas que vão sair daqui para viver o encontro. Os líderes já estão ligados, o que eu estou querendo dizer, 30 pessoas vão estar saindo aqui sexta-feira. Domingo pela manhã não vai haver culto, porque os homens dessa igreja vai estar tudo por encontro. Só domingo que vem, toda vez que tem encontro de homens, nós não temos culto pela manhã. Mas o nome de Jesus vai mudar essa história. Deus vai trazer mulher tocadora, Deus vai trazer mulheres aqui para tocar, para louvar. Deus vai agregar esse grupo de louvor de uma forma sobrenatural, amém? E às 19 horas, chegada do encontro de homem. Eu convido vocês todos para estar aqui, vai ser muito forte. E a missionária Valdicé vai trazer uma palavra poderosa aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus amados, deixa eu dizer algo para a igreja. Se eu não me engano, foi ontem. Eu tenho um amigo chamado Bispo Carlos Alexandre, e ele tem orado por mim
por essa igreja, que ele ama essa igreja. Eu mandei para o áudio, mandei a palavra dele, que ele mandou para mim. Ele falou que essa igreja está precisando entender e compreender o que é obediência eclesiástica. E ele mandou para mim algo profundo, falando em rebeldia, em confusão. E aí eu fui para a oração. Olha a palavra que Deus me deu. Está lá em... Não precisa abrir não, depois você lê. Amós 7, versículo 8. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo. Respondi: então diz o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, e o meu povo não vou poupá-lo mais. O Senhor mandou-me dizer: preste atenção, filho, esse ano é de ano de conquista. Como que nós conquistamos? Olha onde Deus me levou e vocês vão entender. Olha como que conquista. País que quer conquistar o outro país, o que ele faz? Ele pega a pastora Liliane e coloca lá na faculdade de engenharia. E ele pega os mais inteligentes, coloca na faculdade de engenharia naquele país, coloca na faculdade de medicina, e ele vai colocando todo o seu povo em áreas estratégicas. E começa a descobrir a fraqueza daquele país. Começa a colocar cientista lá dentro. E ele descobre toda a fraqueza. Aonde há o armamento, aonde há a fortaleza. E quando esse país descobre tudo e ele tem os informantes, aí eles falam: agora nós podemos atacar, porque aquele país, eles estão desguarnecidos. Nós sabemos aonde eles são fortes e aonde eles são fracos. Agora nós vamos se preparar e vamos atacar. O que é que Deus falou para mim? Filho, é ano de conquista, mas eu vou ajustar a igreja, eu vou preparar a igreja, porque não adianta nada eu colocar um povo dentro da igreja, eu acrescentar, se a minha igreja não tiver ajustada. Então esse ano é um ano de conquista, mas vai ser um ano de ajustamento. Amém ou não amém? Amém. Vocês vão entender agora. Vamos ficar de pé para a Santa Ceia, no nome de Jesus. O primeiro ajustamento vai ser agora. Meu Deus, soberano. E eu não estou aqui brincando de apóstolo, não. A Bíblia diz assim, que nós não devemos tomar a Santa Ceia indignamente. Sabe qual que é o problema da igreja? Sabe por que a igreja não está ajustada? Porque ela está vindo para cá, está vendo um pão desse tamanho. Esse pão não é para você fartar, se fartar de comida, porque você tem que jantar e almoçar na sua casa. A Santa Ceia é a lembrança do corpo e a lembrança da aliança de Cristo conosco. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer que muitas das vezes nós falamos que o ligado não pode tomar a Santa Ceia. E esse câncer me canta Meu Deus, soberano, poderoso. que um que não é batizado não pode tomar a Santa Ceia. Mas deixa a gente fazer uma pergunta à igreja de Cristo. E aquele irmão que não está conversando com o outro pode? Aquele irmão que está com picuinha com o outro pode? Aquele irmão que está com raiva do outro pode? Se nem a oferta Deus agrada. Diz a Bíblia: se você não está bem com o teu irmão, vai lá e pede perdão para ele e traga o dízimo e a oferta. Porque se você não estiver bem com o teu irmão, eu não agrado nem da tua oferta e nem agrado do teu dízimo. E aí eu te pergunto, Aramahas, Meu Deus, soberano. Deus vai agradar de você estar ceando? Eu não posso proibir, porque Deus sabia do coração de Judas. Deus sabia que Judas era traidor, e mesmo
sim, ele deu a ceia a Judas, porque a ceia não é dele, a ceia era do Pai. Mas ele diz assim, olha, cuidado. E logo após a ceia ele falou com Judas assim, olha, vai lá e faz o que tu tem que fazer. Quero dizer algo para você. Você que está com alguma picuinha, com alguma intriga, ou não está bem com o teu irmão, líder. Se eu fosse você, pega a ceia, vai o teu irmão e peça perdão. Porque Deus está mandando dizer que Ele vai passar o prumo. No momento você só está caído, porque você está em pecado. Não morre não, porque o teu vai ficar ruim do teu lado. Tem uma maneira de você mudar, se consertando. O problema é que eu não estou falando de encontro, não tem irmão que só quer consertar porque vai para o encontro, não esquece o encontro. Eu estou falando de reino, porque aquele que tem Cristo, ele não tem tempo para estar com intriga e nem com discussão e nem com ódio nem rancor do outro. Porque a Bíblia diz que o maior mandamento são dois: amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti. Feche teus olhos. Não vamos banalizar a Santa Ceia. Deus está trazendo essa igreja a um conserto, a um ajuste. Você vai orar a Deus. Se você tem algo a fazer, algo a consertar, nós vamos louvar a Deus. E serve para o grupo de louvor aqui também. Vocês não é melhor do que os que estão lá embaixo. Tem 6 coisas. Mandaga, subiande, candega. O Senhor odeia. Depois você lê na Bíblia, a 7ª elabobina, a língua. Você tem uma coisa quando o teu irmão vai nele agora e fala e toma a Santa Ceia. Porque a sua língua, tem uma coisa que o homem controla, mas tem uma coisinha, está na Bíblia, que ele não controla, é a língua. E a língua vai levar muito irmão aqui dentro desse ministério para o inferno. Ou nós consertamos, porque Deus vai passar o prumo. Destruir ele não vai, porque foi ele que abriu. O que ele abre, ele não destrói. Ele falou que vai consertar, e ele vai consertar. Não é que você vê pastor, apóstolo, líder despencando, ele não assusta não. Eu estou começando a hierarquia para entender que eu não estou falando só para o membro. É Deus que vai tirar. Meu Deus, soberano, poderoso. Na verdade, não é Ele que vai tirar, é você que está abandonando porque você não quer confessar o seu erro. Nós tínhamos 2 homens na Bíblia. Nós tínhamos Pedro que negou, e nós tínhamos Judas. Pedro voltou. Muito interessante que nós estávamos meditando assim numa ministração. E quando Pedro voltou tão desesperado. Vai aí que isso aqui faz parte da Santa Ceia. Pedro voltou tão desesperado que João não tinha feito nada. João só chegou na porta daquele túmulo, só olhou e falou: o mestre não está. Mas Pedro tinha algo para falar com Jesus. Eu creio que ele tinha algo para falar assim: Jesus, me perdoa porque eu pequei contra ti. Mas quando ele entra, os judeus tinham uma regra, e quando eles jogassem o pano no chão, porque eles iam embora, não iam voltar. Mas se eles dobrassem o pano, porque eles iam voltar. E quando Pedro entra dentro daquele túmulo, ele encontra o pano dobrado. E ele se lembrou na hora: o mestre vai voltar. O mestre não foi embora. O mestre vai voltar. Mas Judas não. Judas abandonou. E o mestre voltou para Pedro e falou: tu me ama. Olha o que Jesus está falando: tu me ama? Meu Deus, tu me ama? É, Jesus. Se tu me ama, olha onde tu caiu e conserta e começa a caminhar. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, Espírito Santo do Senhor, comece agora a trazer ao coração da tua igreja tudo que não te agrada, tudo que não provém do Senhor, e que essa igreja venha entender a partir de hoje que a Santa Ceia aqui é um momento sério, é um momento ao qual o Senhor nos proporcionou a graça de estar ceando. Aleluia, Se
tem alguém aqui, ó Pai, que precisa de um conserto, precisa fazer um conserto, que o Senhor, ó Pai, venha tocar no teu coração. Pai, agora se eles não querem, Deus, eu lavo as minhas mãos. Eles estão ceando, não é a minha ceia. Se fosse a minha, ó Pai, que eu conheço o meu rebanho, eu proibiria, porque eu conheço quem está, quem não está. Mas eu não tenho esse direito. O meu direito é só um que o Senhor me concedeu, que é ensinar a igreja. Aleluia. E ela foi ensinada nessa noite. Ó Pai, é o que eu oro, certo, que o Senhor já tocou. Agora a decisão de mudança, a decisão de confessar pecados, a decisão de reconhecer e pedir perdão é de cada um. Eu não posso interferir, mas o Espírito Santo já o interferiu. Olha para mim uma coisa que eu vou dizer mais profundo ainda. Quando você tem rancor, você tem ódio de alguém, ou você não está bem com alguém, o Espírito Santo de Deus não mais habita em vós. Ele fica do teu lado. Ele não vai embora, porque ele foi enviado para ser consolador. Ele sai de você. Você pode até achar que está com o Espírito Santo, você que tem rancor, ódio, e tem alguma coisa contra o teu irmão. O Espírito Santo não está em você, porque ele não habita em tempo sujo. Ele está do teu lado, te aconselhando. Conserta, muda, porque eu quero voltar a habitar e a fazer diferença na sua vida. Você que está apto a cear, sai do teu lugar e pega a sua ceia. E se você tem que consertar, aproveita agora, que tal o momento é agora. O certo. Deus enviou seu filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque Ele vive, posso perdoar, porque Ele mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando sem medo, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou. Eu sei que Deus tocou. E eu creio que
você entendeu. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Este pão não é para saciar a nossa fome. Esse pão é para que nós lembramos do sacrifício de Jesus naquela cruz, para nós não se tornarmos traidores, para nós lembrarmos sempre que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, para nós não viemos ser um negador da cruz, um negador do sangue de Cristo. Então nessa noite nós estamos lembrando aqui que o Senhor fez um sacrifício para que hoje nós possamos estar aqui adorando e glorificando e exaltando o teu santo nome. Aleluia, Deus. Levanta teu pão no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós aqui estamos, ó Pai, lembrando do seu grande sacrifício naquela cruz, por amor a nós, um amor não merecido, mas um amor incondicional, ao qual o Senhor se entregou naquela cruz por amor a mim, amor a essa igreja, e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, para nós sempre lembrarmos que nós temos um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Nós pedimos, Senhor, que abençoe este pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos comam juntos no nome de Jesus. Porque E a palavra do Senhor continua nos dizendo no versículo 25: da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, faça isso sempre que beber em memória de mim. aleluia, Deus. Na Santa Ceia agora nós vamos refazer a nossa aliança, porque no dia a dia nós quebramos a aliança, mas Ele nunca quebra a aliança dele para conosco. Nessa noite nós estamos refazendo a nossa aliança com o Eterno, com o Soberano. Aleluia. E que você entenda que a aliança não pode ser quebrada de uma forma, a hora que você ira, você pega e quebra a aliança, na hora que você está com raiva, não. Eu não vou dizer que você não vai quebrar a aliança quando você pecar, porque todos nós somos pecadores. Mas isso tem que ser um acidente. Não podemos pecar simplesmente por pecar. Mas o pecado, a quebra de uma aliança, ela tem que ser acidental. Porque eu e você não somos mais qualquer um. Nós somos escolhidos para ser espírito, para ser testemunho. Porque se nós não for espírito, não for testemunho, eu tenho uma notícia muito triste para você. Talvez o teu vizinho, o teu amigo de serviço, a tua família ainda não reconheceu Jesus, porque a sua aliança ela está quebrada. Nós somos exemplos, nós somos chamados para fazer a diferença. Levante o seu cálice no nome de Jesus. Pai, da mesma forma eu venho, Pai, pedir ao Senhor da humildade, que o Senhor venha abençoar esse cálice. Nós vamos tomar esse cálice, ó Pai, de uma forma de refazer a nossa aliança contigo. Que o Senhor venha nos perdoar de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados. E que tomando isso, ó Deus, o Senhor restabelece conosco essa aliança no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E todos tomam no nome do Senhor. E quando Meus amados, não que tudo que foi dito aqui, que foi feito, que não foi importante, mas eu creio que através do louvor, através da nossa entrega, o Senhor agradou e vai nos entregar uma palavra rema neste momento, através da vida do pastor Sérgio, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Sérgio, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu irmão, glorifique o nome dele. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. É um privilégio, uma responsabilidade muito grande estar por detrás dessa tribuna. Mas eu creio que o Senhor nos imputa algo e nos capacita, porque se for olhar para nós, se olhar para nós como homem, não temos capacidade nenhuma. Mas subia nesse altar que desci e saía correndo, que é forte demais. Mas quanto mais temor há no nosso coração, mais a humildade dentro de nós, mais Deus vai nos usar pela infinita graça e misericórdia dele. Amém. Sem muita perca de tempo, pega a sua espada, vamos alimentar nosso ventre espiritual. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1. É um texto muito conhecido, onde muitos por aí viram ministrar sobre ele. Mas Deus nessa noite me deu algo novo, eu achei interessante. E se eu desse um tema para esta mensagem, seria um tema também meio que ilustre e desconhecido. O tema desta noite, dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração: a importância de um intercessor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Então vamos para a palavra. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e houve um homem de Gamim, de Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tofu, filho de Zufi, o Efrateu.
Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem à cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque quanto ele o amava. Porém o Senhor havia cegado a madre. E sucedia que a sua competidora exercia, a irritava excessivamente para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, e a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois e comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, que de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres da tua serva, e me deres um filho varão, ao Senhor te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração, o Senhor, ele fez atenção à sua boca, e movia os seus lábios, porém não se ouvia voz, pelo que a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu e disse: Senhor, não é o meu Senhor, não sou mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não tenho vida, nem vinho, nem bebo vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, não me tenha por tua filha de Belial, pela multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi, e caminhou, e comeu, e seu semblante já não era mais triste. E levantou-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? O apóstolo já orou. Quando ele orava, eu sentia a presença de Deus, mas acho que é de todos os pregadores fazer uma oração para aquietar mais o nosso coração. Peço ao Senhor nesta noite que venha usar como canal de bênção na sua vida, porque o Senhor falou comigo e eu creio que Ele vai falar contigo. Desliga neste momento do teu irmão, de tudo que é material. Se você saiu de casa com um problema, você saiu de casa com uma dificuldade, aquieta o teu coração e se liga no trono da graça e no alto, porque o Espírito Santo vai falar com você. Ele te trouxe aqui para te fazer entender que muitas das coisas que nós passamos faz parte de um grande projeto de Deus. Você vai começar a entender só no decorrer da caminhada. Então entrega o teu caminho, o teu coração neste momento ao Senhor, porque Ele vai falar contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor é nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Provedor. Neste momento, ó Pai querido, ó Pai amado, a Tua palavra foi lida, a palavra Logos, a palavra escrita. Traz nesse momento agora a palavra revelada, não aquilo que eu quero falar, não aquilo que eu preciso falar, mas aquilo que a Tua igreja precisa de ouvir. Porque quando o Senhor fala, a transformação de vida, a libertação, a cura, a mover, a alegria, a salvação. Ó Pai, eu te peço agora, fala com a Tua igreja, Senhor, como o Senhor falou comigo no momento que eu meditava nesta palavra.
palavra, no momento que eu estava no meu lado, Senhor, me visitou, visita neste momento, ó Pai, a tua igreja. E eu te peço também, ó Pai, uma oração ousada, ó Pai, que venha repreender todo e qualquer espírito de dispersação que porventura adentrou esse lugar a tentar roubar a tua palavra nesta noite. Que esses espíritos, que esses demônios batem em retirada, e que nesta noite a tua palavra vai e produz o efeito para que foi mandada. Uma palavra que venha trazer a cura, que venha trazer alegria, que venha restaurar sonhos, que venha trazer motivação, que venha atrair a tua glória, e que o teu nome venha ser exaltado e glorificado neste lugar. Porque eu, como homem, não tenho nada a oferecer, como homem não tenho nada para falar, mas como sacerdote, como servo, como filho do Senhor, pela tua graça o Senhor vai falar na minha boca, Senhor, como tem falado, aonde o Senhor tem me levado. Senhor, eu te peço, fala conosco, permaneça conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Pode sentar e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Porque Ele é o único de ser adorado e glorificado. É o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido de muitos por aí. É um texto onde nós focamos muito e voltamos muito para Ana e Penina. Mas no momento que eu meditava, eu comecei a ver algo diferente. Eu comecei a voltar no foco do todo o centro, de todo o propósito que se iniciou, foi na vida de Eucana. Porque quando a Bíblia diz que todos os anos ele subia a adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor. Então você vê, quando ele subia a adorar e sacrificar ao Senhor, ele entregava poções aos seus filhos e à sua mulher Penina. Mas porém Ana, ele dava uma poção excelente. Porém ele dava Ana, ele dava uma poção maior, uma maior quantidade. E isso me atraiu a atenção. Quando ele dava esta poção maior para Penina, para Ana, a Bíblia diz que ele a amava. Independente que ele não dava, que ela não gerava. E naquele tempo, quando a mulher não gerava, ela não tinha tanto valor. Então por isso Penina perseguia Ana. Penina fazia com que a ira dela se acendesse. E ela sofria muito devido a esta angústia, devido à perseguição. Há momentos na nossa vida que também acontece de nós sermos perseguidos. Há momentos que você chega a um estágio da sua vida que pessoas começam a nos perseguir, começam a falar mal da nossa vida pelo caminho. Deixa eu te dizer algo, quando isso começa a acontecer, começa, em vez de você murmurar e questionar a Deus, começa a glorificar, porque você está fazendo parte do reino. Porque o mestre, ele foi perseguido, ele foi zombado. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei perseguiam aquele homem, de maneira que se fosse nós num tempo chamado hoje não suportaríamos. Mas tinha um porquê dele ser perseguido. Ele estava confrontando a lei judaica, ele estava confrontando todo o conhecimento da lei de Moisés naquele tempo. Então ele viria hoje, ele queria quebrar um paradigma, mudar uma história. Vivia uma lei, havia-se uma lei que se cumpria somente em papel, uma lei de hipocrisia, uma lei de falsidade. E Jesus entra nessa história e começa a quebrar esse paradigma. Ele não vem para desfazer a lei, mas fazê-la cumprir. Então ele começa a ser perseguido. Quando você começa a pregar, você começa a aparecer, você começa a ascender, se coloca em um patamar, pessoas vão te perseguir, pessoas vão levantar contra a sua vida. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite, que o Senhor manda te dizer: não temas, porque foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, foi eu que te coloquei, te trouxe aqui para esperar esse grande momento para me te usar. Tem pessoas que começam a perseguir, começam a pensar em retroceder, começam a pensar em voltar para trás. Deixa eu te dizer algo, aquele que volta para trás, Deus não tem prazer nele, é para a perdição eterna. E o Senhor nos chama a salvação eterna, não a retroceder. Não retroceda, porque quando você está chegando a um nível desse, algo grande, algo maior está por vir na sua vida. E muitas pessoas chegam a esse patamar e começam: eu vou parar, eu vou desistir. Deus te fala nessa noite: não desista. Não desista do projeto de Deus, não aborte os sonhos de Deus que Ele tem para a sua vida. E Ana e Eucana, ainda nessa história, ele começa ali, ele atrai a presença de Deus. Ele é a porta-voz principal de extrair o milagre de Ana. E muitas das vezes nós lemos, não percebemos, mas quando eu comecei a ler, eu percebi. E a Bíblia diz no capítulo 5, no 1:5, diz assim que
Porém, o Senhor a tinha deixado estéril. E ele tinha, capítulo 5, e dava porção excelente para Ana, porque ele o amava. Deixa eu te dizer algo. Quando eu li esta parte, eu fui meditar e entender qual o significado da palavra Eucana. Eucana quer dizer: eu pedi ao Senhor. A revelação desta noite, que o sonho de Ana aconteceu, mas aconteceu com desejo, com a impulsão de Penina, de Eucana. Eucana que adentrava todos os anos e dava porção excelente, porção a mais, porque ela estava sofrendo. Todos os filhos de Eucana estavam bem, e ele também o amava. Então ele foi o intercessor, a ponte que Deus usou para atrair a glória de Deus, o propósito de Deus sobre a vida de Ana. E muitas das vezes nós lemos, não percebemos. Olha o foco principal: Eucana. Eucana é que fez a glória de Deus primeiramente descer sobre a vida de Ana, porque ele fez um prato principal, porque o nome dele significa: eu pedi ao Senhor, eu roguei ao Senhor. E todos os anos ele rogava por Ana, porque Ana sofria, os outros filhos dele estavam bem. Olha a porta. Por isso que Deus me deu o tema desta mensagem: a importância de um intercessor. E no momento que eu recebi esta revelação, Deus me trouxe neste momento. Deus me manda dizer algo na igreja, trouxe algo ao meu coração quando eu meditava. Muitas pessoas aqui estão escondidas, muitas pessoas não têm sido vistas, mas Deus nessa noite Ele está te vendo. Ele sabe que você tem sido intercessor. Deus sabe que você tem rogado ao Pai por pessoas. Deus sabe que pessoas estão de pé devido à tua oração. Deus te diz nessa noite: não fique triste que o teu tempo ainda não chegou, você ainda não apareceu. Ao tempo de Deus esconder, ao Deus também de Deus fazer manifestar. Deus te esconde neste momento, mas Deus vai te fazer manifestar, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Não fique triste que muitas das vezes: eu estou aqui há muito tempo, não veio a oportunidade. Simplesmente busque a face do Senhor, anda nos mandamentos dele, jejue e ora, obedeça a sua liderança, obedeça o seu líder, porque a glória dele vai se manifestar. É inevitável que Deus não faça nada para a sua vida. É inevitável, é impossível que nada aconteça para aquele que está diante dos mandamentos, diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É impossível não acontecer nada. Só não acontece nada se a pessoa estiver com as vestes sujas, se estiver com o coração em pecado, se estiver cometendo algo que o Espírito Santo já falou para parar de fazer há muito tempo, e passa-se um tempo e começa a repetir novamente, excessivamente o pecado, e não desliga daquilo ali. As vestes estão sujas. E a Bíblia diz assim: que o Senhor não habita em templo imundo, o Senhor não habita em vestes sujas, o Senhor não habita onde está o pecado, onde está a hipocrisia, onde está a falsidade, onde está a falta de perdão. Não tem como Deus se manifestar, não tem como a glória de Deus aparecer, não tem como Deus trazer a glória de Deus sobre a tua vida. Mas se você está fora desses parâmetros que eu falei aqui, fica tranquilo que a glória de Deus vai se manifestar. Mas se porventura está acontecendo com a tua vida, é tempo de conserto, é tempo de se arrepender, é tempo de olhar para dentro da tua vida e entender que você tem um chamado, Deus tem um propósito. Ana estava debaixo de um propósito de Deus. Muitas das nossas vezes, muitas dificuldades, muitos desertos que nós passamos, provações, faz parte de um propósito de Deus. Se tirar as provações de nós vamos enfrentar, como foi dito de manhã. Se não houvesse provação, nós estaríamos simplesmente de frente de uma televisão, comendo pipoca, com um controle, bem tranquilo, e os demônios fazendo rodeio, destruindo a nossa vida sem perceber. Por isso que muitas das vezes Deus nos coloca em algo para que você entenda que você tem que ser dependente de Deus. Você tem que entender que é o Senhor que te pôs de pé, é o Senhor que te escolheu, é o Senhor que te chamou, é Ele que te trouxe esse tempo chamado hoje. É Ele que tem realizado os teus sonhos, os teus projetos. Ana se fazia parte desse projeto de Deus. E projeto, plano, Deus tinha algo muito mais além do que ela imaginava.
ela estava tanto debaixo de um propósito, porque a Bíblia diz que foi o Senhor que havia cerrado a madre dela. E Penina simplesmente era o instrumento que Deus ia usar para que chegasse o tempo do propósito de Deus se cumprir. Há pessoas muitas das vezes te perseguindo no seu trabalho. Há pessoas muito tempo falando mal da tua vida pelo caminho. Deixa eu te dizer algo, são instrumentos que Deus está te usando para te despertar, para que você viva uma vida da maneira que Deus quer, da maneira que Deus te escolheu para viver. Há pessoas que têm vivido uma média espiritual abaixo de qual Deus tem sonhado para ele. Às vezes quer entrar em grandes batalhas, mas não tem orado o suficiente, não tem jejuado o suficiente, não tem lido a Bíblia o suficiente, mas quer entrar e receber algo maior de Deus. Deixa eu te dizer algo, busque mais a face de Deus, entenda no propósito, não murmure, não questione, simplesmente faça como Ana. Ela entrou diante do Senhor, diante do templo, e orou e adorou o Senhor. Mas eu trago uma outra revelação, que Eucana foi a segunda parte mais principal dessa mensagem de Ana, na vida de Ana. Foi quando ele sentou com ela e dialogou, e ela estava em Siló. Quando ele dialogou com Ana, ela levantou e comeu e foi para adorar o Senhor. Há pessoas que Deus vai colocar do lado do teu lado para fazer você levantar, comer e buscar a face do Deus Todo-Poderoso, a orar e buscar a face dele. E muitas das vezes as pessoas falam assim: ninguém me vê, ninguém fala da minha pregação. Deixa eu te falar, o importante na tua vida é que Deus olhe e escuta a tua mensagem. É importante nessa terra que Deus te veja, porque Deus, quando Ele te vê, toda a nação vai te ver, todo homem vai te ver. Não importa o que eles estão falando ou deixou de pensar, importa como Deus está te vendo, importa como Deus está te recebendo lá no céu. Ana só recebeu porque ela entendeu. Quando um servo de Deus falar contigo, ou um sacerdote, um pastor, ou um líder falar com você, escuta a voz dele. Não se distribe nos teus próprios entendimentos, nos teus próprios caminhos. Escute a voz de Deus. Deus fala nessa terra através de um homem ou da mulher de Deus. E muitos nem têm dado ouvido o que Deus tem falado, por isso tem sofrido por aí. Por isso o ministério muitas das vezes tem caído, sucumbindo, descendo e morrendo à sepultura. Mas deixa eu te dizer algo, quando Deus te chamou, Ele tinha um propósito. E o propósito é algo maior, que foge do nosso entendimento. E muitas das vezes a pessoa perde o propósito de Deus, aborta os sonhos de Deus pela arrogância, pela ignorância. Mas deixa eu te dizer algo, Deus nessa noite vai colocar Eucana do teu lado, para te fazer orar, para te fazer entrar no templo do Senhor e entender que você está debaixo de um propósito de Deus. E quando a Eucana fala com Ana, ela entra e adora o Senhor. Ela entra e entende, começa ali o propósito de Deus. Começa ali os projetos de Deus na vida de Ana. E também Penina não fica para trás, porque ela era um instrumento de Deus. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para aniquilar as fortes, que são para confundir as que são. Muitas das vezes você não vai entender, mas Deus vai fazer da maneira dele. Não queira muitas das vezes entender o plano de Deus, como a maneira que Deus age. Entenda que você está debaixo de um propósito. Entenda que você está debaixo de um projeto de Deus que está em andamento. E Ana só entrou nessa visão porque ela foi impulsionada. Há pessoas que precisam ser impulsionadas em entender que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida através de um homem ou da mulher de Deus que colocou ao teu lado. Muitas pessoas são rebeldes, não querem reconhecer, porque talvez você é mais jovem, talvez você tenha menos tempo de igreja. Deus vai te dizer algo nesta noite: tempo de casa não faz diferença, não. Tempo de casa não quer dizer que você é o melhor funcionário, não. Tempo de casa não quer dizer que você tenha atraído a presença de Deus, não. É um coração íntegro e reto e sincero diante de Deus. Não importa se você entrou aqui no primeiro dia, na primeira semana, e aceitou Ele como o único e legítimo Salvador. Você está lá atrás no último banco, mas Deus vai te pegar e pôr aqui na frente, porque você entendeu o projeto de Deus na sua vida. E tem pessoas que não concordam, não aceitam isso,
isso. Mas deixa de dizer, questiona com Deus. Foi Ele que separou, foi Ele que escolheu. Vai conversar com Ele, vai falar com Ele por que Ele está lá, que Ele vai te dizer. Porque Ele vai dizer para muitas pessoas assim: porque tu és meu servo, porque tu és minha serva, porque ela eu separei, porque eu sei o tanto ela tem clamado nas madrugadas, eu sei tanto ela tem subido ao monte, eu sei tanto ela tem dobrado o joelho, eu sei tanto que Ele tem buscado a minha face. E pessoas não veem isso porque está escondido, mas Deus está te vendo nesta noite. O propósito dele está de pé. O sonho de Deus vai se cumprir. O poder de Deus e a glória de Deus vai manifestar na sua vida. E depois que Ana ora, o sacerdote ali o escuta, ora para Ana, tenta ler os lábios dela, e ele entende que ela não falava nada. Mas como falar? O sofrimento, a angústia de alma é muito grande. Falar o quê? Muitas pessoas estão dessa maneira. Mas deixa eu te dizer algo, aprende nesta noite com Ana. Ana simplesmente chorou e adorou o Senhor com a tua alma. Quando o homem viu ali, você está embriagado, ele falou: não tenha como filho de Belial, filho de Satanás. E ela ia ali, ele prestou atenção que muitas das vezes as pessoas, se você cai numa provação, você cai na dificuldade, pessoas querem te julgar. Eu já sabia que ia acontecer isso, porque ele é assim assado. O Senhor te diz essa noite: não julgue ninguém, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. Deus, ele pode te usar de diversas maneiras de provar alguém, ou de levar em um lugar mais alto, porque Ele é Deus. Talvez Deus não vai nunca me provar na minha área financeira, porque eu sou dizimista, ofertante. Não, se Ele quiser provar, Ele vai provar. Porque talvez o teu coração comece a voltar mais para aquilo ali. Talvez o teu coração comece a voltar mais. Não, eu sou um grande pregador, eu prego muito, eu atraio a glória de Deus. E Deus começa a me aprovar, começa a provar o ministério. Deus, ele vai usar da maneira que ele achar que convém, para que você permaneça no prumo e permaneça dentro do propósito. E quando ela ora, o sacerdote concede a bênção sobre ela, e elas voltam para a casa ela volta para a casa dela. Em versículo 19, ele volta para Ramá. Então se levantou de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa. E Eucana e a conheceu, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deus lembra daquele momento que ela chorava. Deus lembrou daquele momento quando ela adorava o Senhor. Muitas das vezes nós abrimos a boca e falamos, muitas das vezes é só entrar diante do Senhor e chorar. Quantas das vezes, dependendo dessa caminhada, eu já entrei, eu cheguei, a pressão era tanta, eu cheguei no monte e comecei a chorar. Falei: Senhor, por que isso? Deus falou comigo algo tremendo, meu filho. Não temas, porque eu sou contigo. Deus te fala nesta noite: não temas, porque Ele é contigo. Não tenta entender e começar a questionar. Só tema o Senhor e busque a face dele. Porque Deus, no momento de angústia, é o momento que Ele mais se agrada quando nós buscamos Ele. Sabe por quê? O seu coração está totalmente voltado para Ele. Já não tem esperança em ninguém. Nós já não tem esperança no pastor, já não tem esperança nos teus líderes, já não tem esperança em ninguém. Você está totalmente na dependência de Deus. E sabe o que Deus fala com isso? Sabe o que Ele faz neste momento? Ele fica muito alegre, que Ele pode se manifestar na sua vida e dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso e sou contigo. Aleluia. No momento que Ana chorava, Ele se manifestou a ela, Ele se lembrou dela. O Deus tomou a boca do sacerdote, Ele concedeu a bênção para ela, porque ela também, em certo momento, ela não foi rebelde, não foi grossa com o sacerdote, porque ele chamou, ela falou que ela estava embriagada. Aí eu olho para dentro de Ana e vejo a humildade daquela mulher. Ela foi humilde, ela não tratou mal o sacerdote, ela não desrespeitou a autoridade de Deus. E Deus também olhou isso para ela. Deus atentou para o coração dela e viu que Ana tinha um coração humilde, um coração que reconhecia que era dependente do Senhor. E ela conhecia, ela estava determinada também a ter esse filho chamado Samuel, esse sonho. Algo interessante também acontece no meio desta caminhada.
Porque enquanto Ana não se volta os sonhos dela para Deus, Deus não manifestou sobre a vida de Ana. Deus te fala nesta noite, tem pessoas que têm sonhos, têm projetos, e os sonhos estão parados, e as coisas não têm muitas das vezes acontecido. Mas o Senhor te diz nessa noite: põe o teu sonho no meu altar. Aleluia. E viva os meus sonhos, que eu vou realizar os seus. Muitas pessoas estão focadas somente nos sonhos dele e esquecendo os sonhos de Deus. Há pessoas aqui que vão abrir a boca, almas vão se converter, pessoas vão ser transformadas, mas não está acontecendo porque você está sonhando demais e esquecendo do céu. Deus nessa noite te diz: sonhe e faça um voto como Ana fez. Ela entregou o maior sonho que ela tinha na mão do Senhor. Entrega o maior sonho que você tem de consumo nessa terra na mão do Senhor, que Ele vai realizar o maior sonho de ministério que você tem. Ele vai te colocar em lugar que você nunca imaginou. Mas Deus te fala nessa noite: faça um voto com Ele e cumpra. Ana fez um voto com Deus de entregar Samuel na casa do Senhor. Entrega os seus sonhos nessa noite na casa do Senhor e deleite nele, e aquieta o teu coração, que Ele vai realizar o desejo do teu coração. Mas seja verdadeiro e fiel com Deus, porque Ele vai lembrar de você. No momento que você vai falar: agora eu perdi essa batalha, agora eu perdi tudo, nada está acontecendo, Deus se esqueceu de mim. Ele vai dizer assim: eu não esqueci de você, meu filho, eu não esqueci de você, minha filha. Eu tenho atentado para ti, eu tenho recebido as tuas orações, eu tenho atentado porque você tem falado. E Ele vai se lembrar de você. Ele vai lembrar que o sonho, que a promessa que Ele fez dentro do templo. Deus te faz nessa noite uma promessa de visitar, entregar nas tuas mãos os teus sonhos. Mas Deus te diz nessa noite: seja fiel comigo, seja fiel a cumprir os meus desígnios, a ordem dada do céu, da autoridade. Deixa eu te dizer algo. Há um tempo atrás eu estava estudando um livro que falava sobre autoridade, e eu achei tão interessante que todo e qualquer plano e projeto de Deus, Deus não vai na igreja, no meio, não vai nos pastores, Ele vai no líder principal, entrega a revelação, a resposta. Porque se Ele trazer até mim, Ele está quebrando um princípio, porque Ele vai no sacerdote, um homem que entra diante do Deus, do Santo, passa no átrio, lugar santo, aonde chega, aonde a glória de Deus se manifesta, entrega ali a revelação, o projeto de Deus. Deixa eu te dizer algo para você. Você acha que esta igreja está crescendo à toa? Não, porque Deus tem sonhado e tem falado. Deus tem levantado uma nova geração de profetas. Deus levantou através da vida de Ana um grande profeta chamado Samuel. Deus nessa noite quer levantar profetas, não com o nome de Samuel, mas com o teu nome, o nome do Senhor glorificado através da sua vida. E Deus tem levantado, porque eu tenho visto homens e mulheres de Deus subindo nesse altar, e a glória de Deus se manifestando através da vida deste homem. Eu falei nesta manhã com o pastor Zaqueu: aquieta, agora nós podemos aquietar o coração, que há homem no nosso nível até maior do que nós se levantando. Deus quer te levantar no nível superior ao meu, do apóstolo Anderson. E eu não me invejo, não me perturbo com isso, eu me alegro. Porque vai chegar dias que a minha vida vai passar, vai chegar dia que a nova geração vai precisar de mim. Mas eu glorifico a Deus que essa nova geração está vindo, uma nova geração separada, santa, remida, lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. Uma nova geração cheia do Espírito Santo, uma nova geração que não tem, apesar de muitos ainda ser se entregado ao pecado, a um namoro perverso, tem perdido a glória, mas há muitos que têm se separado, se dedicado, santificado o teu corpo e a tua vida a Deus, e Deus tem se agradado disto, e por isso está chamando, está colocando uma unção nova, está renovando o remanescente, está traindo a glória nova, está cumprindo com o propósito da oração que Ele se lembrou. Talvez você entrou um dia, numa sexta-feira, e orou. O Senhor se lembrou da tua oração nesta noite. O Senhor se lembrou da tua oração nas madrugadas. O Senhor se lembrou do momento que você chorava.
O Senhor se lembrou de você que quando todo mundo falou que você não ia chegar a lugar algum, o Senhor se lembrou que Ele te fez uma promessa. Mas o Senhor te diz nessa noite: cumpra com a tua promessa. Cumpra com o propósito, como Ana fez. Quando o menino nasceu, ele foi desmamado e foi levado ao sacerdote. E ali ele foi trabalhado e se tornou um grande profeta, um grande homem de Deus, que é muito conhecido, que ungiu um novo rei de Israel. Ele vai e levanta Davi, profeta Samuel. Então Deus nessa noite quer te levantar para que você seja um grande profeta. E Deus te fala nessa noite: não pare de interceder, não preocupe em aparecer, porque Deus está te vendo. Deus está te vendo nesta noite, ou grande intercessor, ou grande intercessora, ou Eucana, que fez parte do grande projeto de Deus na vida de Ana. Deus nessa noite te diz assim: que você faz parte de um grande projeto, de homens e mulheres de Deus, pessoas que estão aqui dentro, aqui, ó. Tem pessoas que vão ser discipuladas pela tua vida. Você talvez nunca imagina que você vai ser um profeta, uma profetisa de Deus. Deus tem te visto e sonhado com você. Deus, Ele tem olhado para a tua vida, tem te atentado. Mas Deus tem olhado para ti, te dizendo: não se deixe levar para o pecado, não se deixe se corromper, não se deixe se vender. Porque vai chegar um tempo onde Deus vai manifestar tanto a glória desse ministério, que Deus vai levar a pessoa em lugares que ela nunca sonhou em pisar, e vão oferecer para você dinheiro, vão oferecer, vão tentar te corromper. Mas deixa eu te dizer algo: não se corrompa, não se venda, não se dobre diante de Baal, dos deuses desse século, da qual tem cegado o entendimento dos incrédulos. Não se dobre diante das diversidades, da dificuldade. Não temas o deserto que vai vir, não tema a tribulação que vai acontecer no seu ministério. Se Ana tivesse olhado para a dificuldade, se ela tivesse olhado para Penina, o sonho dela não tinha se cumprido. Mas Penina era um projeto de Deus. Tem pessoas que têm vivido as provações de dificuldade, porque é um projeto de Deus que está em andamento. Então não tenha medo da dificuldade, não tenha medo das provações, porque faz parte de um projeto de Deus. Mas quando você realizar o voto como Ana realizou, o Senhor vai se lembrar de ti. E o Senhor se lembrou de ti, como se lembrou de Ana. Alamassubi cantarabassa. Deus se lembrou que um dia você tem sonhou de ser grande no ministério. Deus lembra de você nesta noite e te diz assim: o meu propósito, o meu sonho vai ser realizado. Desde quando você escute a voz do Espírito Santo de Deus. Só Ele que pode te direcionar. Só Ele que levou a Ana a entrar diante do Senhor, porque Ana sabia que o único caminho que ela tinha era entrar dentro do templo e adorar e clamar ao Senhor. Porque ela sabia, ela acreditava. Porque Eucana não era qualquer homem, não. Todos os anos ele entrava diante do Senhor e atraía a atenção de Deus. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Talvez você tenha um filho que você pensa que a sua oração não está fazendo efeito. Talvez o seu marido ainda não se converteu. Talvez as coisas ainda não aconteceram. O seu projeto ainda não aconteceu. Deus te manda te dizer nesta noite: não pare de orar, não pare de lutar, não pare de buscar a face de Deus, porque Deus se lembrou de você. Talvez ninguém tenha te visto, talvez você tenha pensado que a oração não tem chegado diante do Senhor. Tem chegado sim. E Deus te diz essa noite: se você parar de orar, a queda vai ser mortal. Se você parar de buscar a face do Senhor, a morte vai bater na tua casa. Mas Deus te chama nessa noite não para morrer, mas para reviver e dar vida àquilo que está morto, para pôr de pé aquele que estava caído, para levantar uma nova geração, para as pessoas que estão aí fora ver a diferença
pensa que você serve um Deus todo-poderoso, não um Deus que eles zomba aí fora e fala que os crentes são mas um Deus que manifesta em corpo, em glória, em poder, testificando que Ele é o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas deixa eu te dizer algo: permaneça em oração, permaneça intercedendo, meu irmão e minha irmã, permaneça crendo que o teu filho vai ser salvo. Ah, pastor, eu orei tanto e meu filho ainda morreu no tráfico. Ah, eu fiz tanto e meu marido acabou indo embora. Deixa eu te dizer algo: você imagina se você não estivesse orado, como estaria o teu coração hoje? Você falando, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter orado mais. Não teria consolo para a tua alma hoje. Mas se ele foi embora, se ele se levou, Deus permitiu. Mas o teu coração, a tua alma hoje está sanada, porque você fez a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, mesmo que você aparentemente não veja, mas faça a vontade de Deus, que a alegria vai estar dentro do teu coração. Você vai entender que cada momento que você adentrar esse templo, o Senhor vai falar contigo. Oh, aleluias, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Então Deus cumpriu o voto com Ana e cumpriu o propósito com Ana. Deus, nessa noite, Ele quer cumprir aquilo que Ele tem falado com você. Aleluia. Deus te pergunta nesta noite: está disposto a entrar no Santo do Santo? Está disposto a continuar intercedendo, ainda que os teus olhos humanos não tenham enxergado? Se você está disposto nessa noite, fica de pé no seu lugar, porque Ele escutou a tua oração. Aleluia. Vai ser entoado um hino nesse momento. No momento que esse hino for entoado, qual o teu sonho? Qual o projeto que Deus ainda não realizou? Qual a tua oração que ainda Ele não ouviu? Coloca diante dEle nesta noite, porque Ele vai te visitar neste momento. Aleluia. Oh, Deus amado. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas grandes. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Então, toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. O povo de Deus na paz com Jesus, amém? Amém. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para os irmãos, forte e sincero. O culto está acabando. Se tiver um fundo musical aí, pode tocar. O culto está acabando, nós vamos orar, vai dar a bênção apostólica. Mas a semana vai começar, já começou. O mundo não parou e não vai parar porque nós estamos aqui.
Você vai embora para sua casa, o seu problema está lá. O mundo está cheio de problema. É eu que no meio das minhas dificuldades, dos meus problemas, que tiro um tempo para estar aqui. E no meio da minha oração, da minha adoração, eu me fortaleço para que amanhã eu venço aquilo que o Senhor tem preparado para mim lá fora. Talvez você chegou aqui nesta noite achando que está tudo resolvido. Não, o mundo não parou. O relógio está rolando. Amanhã tem gente que vai levantar cedo e vai trabalhar. É eu que tiro um tempo em minhas dificuldades. É eu que tiro tempo em minhas lutas para estar na casa